investiu em fundos de investimento imobiliário em 2022? Se investiu, provavelmente recebeu algum rendimento, que seria o provento e que é isento até o momento. Você sabe como se dá esse lançamento desse rendimento na declaração? Há uma grande controvérsia no mercado sobre esse tema, mas nesse vídeo nós vamos desmistificar, clarear e dar a instrução do lançamento correto do rendimento de FIIs no IRPF 2023. Qual é o CNPJ que eu devo informar no fundo de investimento imobiliário? O intuito desse vídeo, desse conteúdo, é exatamente eliminar essa dúvida, eliminar qualquer insegurança sua em relação a como proceder com esse CNPJ, porque nós temos o ativo e nós temos o provento do ativo. E nós temos eu! Preciso me apresentar? Meu nome é Alice Porto, se você ainda não me conhece, sou mais conhecida na internet como contadora da Bolsa e tenho um negócio, um escritório que resolve toda a parte tributária, inclusive esse preenchimento, tanto do FIIs que virou o ano, quanto do rendimento, para você na sua declaração, dependendo do plano que você escolher. Então, para conhecer os nossos planos, é só clicar aqui no link da descrição. Pode ter certeza que a minha equipe, quando for te atender para escolher os planos, vai te atender informando exatamente qual é o adequado à sua necessidade, diferentemente da Receita Federal, que quando a gente pergunta sobre o CNPJ do FIIs, na declaração está com uma terminologia e no informe de rendimento a fonte pagadora está como outra, e isso dá um conflito, a Receita Federal não consegue responder isso pra gente de forma clara, então vou desenvolver um raciocínio com você aqui para você entender por que no meu conceito, no meu entendimento, esse preenchimento deve ser o CNPJ do FIIs. Calma, não crie nenhum julgamento antecipado, vem raciocinando comigo. Vamos relembrar que existem dois lançamentos para o FIIs, um do próprio ativo que virou o ano, que você vai colocar em bens e direitos ali em 31/12, e no programa da declaração IRPF 2023 teve até uma mudança nesse campo. Quando é selecionado o grupo ou código que são específicos para o fundo de investimento imobiliário, o campo CNPJ, como um passe de mágica, ele já muda a nomenclatura para CNPJ do fundo, deixando muito claro de que o lançamento do ativo que virou o ano é o CNPJ do fundo de investimento imobiliário. Não é o da administradora, não é o da fonte pagadora, não é o da corretora, é o do fundo. Então, isso nem foi motivo de muitas dúvidas no passado, apesar do campo ainda não estava nomeado especificamente com o CNPJ do fundo, mas nunca foi uma dúvida muito recorrente ali não, porque intuitivamente tinha um consenso de que era o CNPJ do fundo, até porque outros ativos é sempre o CNPJ do ativo. O problema sempre foi no CNPJ do rendimento do FIIs. E quais são os dois caminhos possíveis, os dois raciocínios que são passíveis ali de inteligibilidade, de entendimento. Passíveis de entendimento. Vamos primeiro ao informe de rendimento. Informe de rendimento é um documento fiscal, é um documento oficial. Em tese, deveríamos confiar 100% no informe, mas isso não pode ser uma verdade porque acontece várias vezes do informe ter informação errada e deve-se, nesse caso, solicitar à empresa que emitiu aquele informe de fazer a correção. Então, o informe, ele não é o dono da verdade, não. Ele é um documento oficial, mas que pode haver algum engano de informação ali. Ok, então entendemos. Informe de rendimento, documento oficial, mas que pode haver erro. Se bate-se o olho no informe de rendimento e verifica qual é o CNPJ do rendimento do FIIs, ele vai trazer o CNPJ da administradora, que é a fonte pagadora. Porém, quando vai no programa da declaração anual, o campo também está escrito CNPJ da fonte pagadora. Ah, contadora, então não tem problema nenhum, não. O informe tá CNPJ da fonte pagadora, o programa tá CNPJ da fonte pagadora. Aonde que tá a dúvida? A dúvida está no comportamento da Receita Federal. Afinal de contas, é ela que vai nos fiscalizar. Então, observar o comportamento dela é muito importante para a gente tentar ter mais prudência em decidir qual caminho seguir para que corra menos risco. Então, a Receita, ela se comporta diferente. E por que eu tô falando se comporta? Porque ela tem uma automação dentro do próprio programa que quando você preenche o ativo, lembra dessa mãozinha que eu falei do ativo que virou em 31/12, que agora o campo tá escrito CNPJ
CNPJ do fundo, você preencheu ali em bens e direitos. Logo abaixo tem um campo que é rendimentos associados. E aí na hora que você clica em rendimentos isentos, que seria você lançar o rendimento associado àquele ativo, na hora que você clica naquele botão, a Receita Federal transcreve exatamente, puxa, importa exatamente o CNPJ do próprio FIS e não deixa esse campo ser alterado. Ele fica com fundo cinza e você não consegue alterar. Então, a Receita Federal, ela está considerando que para o rendimento, o CNPJ também é do FIS, apesar de no informe de rendimento constar o CNPJ da administradora, que é a fonte pagadora, e do próprio campo estar nomeado como CNPJ da fonte pagadora. E se não bastasse essa análise do comportamento da Receita e esse ruído do informe ter o mesmo nome do campo ali na declaração, nós temos a pré-preenchida da Receita Federal, que é ali uma ferramenta que algumas pessoas no meu Instagram, inclusive, se você não conhece meu Instagram, te convido a seguir Contadora da Bolsa, é só você ir lá, a gente responde bastante dúvida no direct. Essas pessoas relataram que, não, a pré-preenchida até me ajudou, assim, é só a gente alterar, incluir, excluir, conferir e se responsabilizar pelos dados que estão ali, porque eles não vêm completo. Então, de forma irônica, né, eu tô falando sobre essas pessoas, mas de fato é o juízo delas, elas acham mais fácil alterar, incluir, excluir. Eu trabalho aqui com milhares de investidores de bolsa, não dá para fazer correção, começar do zero vai me trazer muito mais acuidade, vai mitigar muito mais qualquer risco de erro ali. E nessa pré-preenchida, quando importa e vem algum rendimento de FIS, porque ela não tá vindo ainda completa, não tá vindo todos os rendimentos dos ativos que você virou o ano, também a Receita Federal traz o CNPJ do FIS para o rendimento. Então, a Receita Federal, em 2 veículos diferentes, ou seja, dentro da própria declaração, na hora que é preenchido bem e depois clica no rendimento, ela puxa o CNPJ do FIS, apesar do campo estar escrito CNPJ da fonte pagadora. Na pré-preenchida, ela também puxa o CNPJ do FIS, apesar do campo estar escrito CNPJ da fonte pagadora. Porém, o informe de rendimento vem com o CNPJ da fonte pagadora, o CNPJ da administradora. Então, sinto te informar que nesse exato momento eu não consigo afirmar que 1 mais 1 são 2, porque eu não tenho o direcionamento claro da Receita Federal. Mas como que aqui na nossa assessoria tributária, que eu te convido novamente a ser meu cliente, é só clicar no link da descrição, como que aqui a gente está procedendo? A gente está procedendo conforme o comportamento da Receita Federal, porque eu entendo que se ela está se comportando assim por 2 veículos diferentes, apesar dela não conseguir, em perguntas individuais ela também respondeu, esqueci de mencionar isso, em perguntas individuais que a gente fez para ela, ela mencionou que é o CNPJ do FIS, mas talvez ela não tenha se atentado de que os informes estão trazendo um CNPJ diferente. Então, ou seja, 3 veículos, né? A gente tem 3 confirmações da Receita de que é o CNPJ do FIS para o rendimento também. Então, eu acredito que por esse volume de informações, né, por ser uma triple confirmação, a gente resolveu seguir o padrão da Receita Federal e fazer uma vista grossa ali para o nome do campo, porque se a gente for seguir a risca a nomenclatura do campo, fonte pagadora é a administradora. Mas você, se decidir fazer a sua própria declaração, você vai ter que arcar com as consequências conforme a decisão que você for tomar. É claro que aqui na minha contabilidade, no meu negócio para os meus clientes, qualquer problema que vier a acontecer, se acontecer, a gente vai estar defendendo, que seja retificando, corrigindo ou reforçando que a gente fez o lançamento correto para todos os clientes. Mas você que ainda não é cliente, não tem a contadora da bolsa, realmente vai ter que dormir com essa insegurança, porque se acontecer algum problema, você mesmo vai ter que se defender ali na Receita Federal. Então eu recomendo fortemente que você tenha especialistas cuidando de tudo para você e que você que tem os seus 400, 1014, 1014, 999, milhões, trilhões, quadrilhões de grupos de fundos de investimento imobiliário, porque eu sei que você tem lá no Telegram, lá no Discord, lá no WhatsApp e talvez no Facebook, e às vezes agora tem grupo no Instagram também. Tenho certeza que você tem grupos aí para você trocar informação, para se tornar um investidor melhor. Solicito que você compartilhe esse vídeo com os seus grupos aí de fundos de investimento imobiliário, porque como é uma dúvida muito comum, tende a ajudar, acho que nem tende, né? É certo que vai ajudar as pessoas aí pelo menos a clarear todos os pontos, porque eu trouxe todos os pontos nesse vídeo para que seja tomada a melhor decisão. E não deixe de seguir o meu conselho. É muito melhor se inscrever no meu canal do que receber uma notificação da Receita Federal. Então já se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, porque eu vou te aguardar no próximo vídeo trazendo bastante informação de tributação para ajudar você, investidor.
entendimento. Vamos lá? Falta um monte de informação. De no informe de rendimento constar